Está dito que os filhos que as trevas procurarão combater a luz e degluti-la, mas que não conseguirão cercá-la. Por algum lado, essa luz brilhará sempre. É o que preciso que se diga de nós. Podem cercar-nos com todas as difamações, com todas as máfias, com todas as caçoadas. Uma luz sempre irradiará dali. Será a luz de Cristo, Lumen Christi, e esta luz vencerá a luta da história. Graças a Nossa Senhora, eu fui desde minha infância um católico praticante. Fui batizado na idade comum, comecei a frequentar os sacramentos na idade comum, etc, etc. Mas, infelizmente, só lá pelos 20 anos é que eu tive conhecimento da existência do movimento católico e nele ingressei. E antes disso, eu praticava a religião católica, etc., mas tinha que viver com alguém. E vivia num ambiente que era completamente diferente, diverso do ambiente católico, onde eu tinha discussões homéricas a respeito da fé católica. Eu tinha discussões de berros e de urros, com gente com quem eu sustentava a nossa doutrina. Alguns eram pessoas bem inteligentes, outros bem menos. Mas alguns eram pessoas bem inteligentes, eu sustentava a nossa doutrina e acabou-se. E as pessoas acabavam mais ou menos respeitando. Mas em certo momento, quando eu entrei para o movimento católico, chamou a atenção deles que eu me tinha tornado muito mais católico e que eu me tinha tornado um líder católico. E eu percebi a vaia que dos meus ambientes sociais nasceria de todos os lados contra mim por causa disso. Porque no meu tempo se considerava que um rapaz casto era objeto de vergonha, era um mariola, era um carola, era um efeminado. Eu disse, eu vou mostrar a essa gente. Em vez de permitir que eles avancem, eu vou avançar em cima deles. E comecei. São Paulo era uma cidade bem menor do que hoje, e toda a alta sociedade de São Paulo ia aos domingos em 2 ou 3 igrejas, de preferência, onde assistia uma determinada missa, que era a missa de 11 horas ou de meio-dia, conforme a igreja. E eu comecei a frequentar essas igrejas, mas não só frequentar, mas puxei e comprei um terço, que especial, vou contar daqui a pouco como, comprei um terço especial para rezar diante deles na igreja, coisa que nenhum homem fazia. Já era muito um homem se ajoelhar. Eu comungava na missa, mas além de comungar na missa, eu comecei a puxar um terço. E para desafiá-los, já que eles diziam que o católico era um carola, eu comprei um tercinho com contas de porcelana azul claras, bem azulzinhas. E ia ajoelhar-me ao lado dos mais anticlericais e começava a rezar. Risinho. Depois, como se não bastasse, eu levantava e fazia via sacra. Eu já tinha assistido, eu já tinha cumprido o preceito assistindo outra missa. Eu fazia via sacra diante deles, coisa que eu nunca tinha visto um homem da alta sociedade fazer. Eu fazia via sacra diante deles. Indo aos maiores restaurantes, nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, antes e depois da refeição. Tomando uma atitude de um dos deles, mas em desacordo com eles, enfrentando a eles. Foi nesta posição e nessa atitude de alma, vencendo o respeito humano. O respeito humano é o respeito dos homens e não de Deus. Vencendo o respeito humano com altivez. Foi assim que que se constituiu a TFP. E o exemplo dado e o desejado por todos, em todos da TFP, é ir quebrando o respeito humano de encontro, fazendo fogo de encontro, chegando no meio qualquer onde não está de acordo, proclamar as nossas convicções e arrostar a onda. É o que eu aconselho aos meus caros correspondentes em todo o Brasil. Eu vos dou um conselho. Combinai de vos serem mandadas muitas fotografias daqui de São Paulo, por enquanto. Se quiserem também fotografias da sede da TFP norte-americana, da sede da TFP argentina, da TFP chilena, de tantas outras bonitas sedes que temos por aí, para mostrar um pouco para esta gente o que é a TFP, o valor, o tamanho,
o peso, o poder. Quanta gente segue a TFP para dizer a eles: vocês pensam que nós estamos isolados? Vocês pensam que nós não somos nada? Olha aqui o que é a TFP. Vejam como Nossa Senhora penetra pelo mundo moderno, mostrando que ela tem filhos que sabem erguer alto o estandarte dela. Homens que nos maiores recintos da terra proclamam desassombradamente o que pensam e que querem e cantam o hino de sua fidelidade à Igreja aos olhos de todos os outros homens, sem se incomodarem, sem se importarem. Eu me lembro, eu sou obrigado a recorrer às minhas memórias, porque eu vivi minha vida, não vivi a vida de um outro. Eu me lembro quando eu era deputado, foi fazer um discurso, um deputado comunista Zoroastro Gouveia. E ele disse uma coisa qualquer, que todos os brasileiros católicos não eram bons brasileiros, porque obedeciam o Papa e não o governo brasileiro. Uma asneira qualquer desse gênero. Eu me levantei e fiz um berreiro com ele, de tal maneira tão nitruante, que ele ficou meio espantado. Se ele pudesse fugir, o pobre Zoroastro. Bem, e assim, eu parei, ele tentou me amainar, não era preciso, porque eu me indignava ou mainava quanto eu quisesse. Não era preciso. 20 anos depois, eu apareci na Câmara dos Deputados em Brasília. E esse fato deu-se quando a Câmara dos Deputados era no Rio. Apareci em Brasília e fui tratar de um assunto na Secretaria da Câmara dos Deputados. O homem que dirigia a Secretaria olhou assim para mim e disse: o senhor não é. Eu pensei no Zoroastro. Ele disse: o senhor não é o Plínio Corrêa de Oliveira? Sou, sim, senhor. Como é que o senhor se lembra de mim? Há 20 anos eu não me lembraria dele. Ele me disse: porque o senhor foi o homem que deu aquele grito com o Zoroastro de Gouveia. Até hoje eu me lembro disso. E eu tive uma alegria na minha alma. A minha tática não estava errada. Na hora parecia não ter maior efeito. Mas na hora, quando eu gritei, eu pensei: dos homens que estão aqui, muitos, até antes de morrer, vão se lembrar do calor com que eu proclamei o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas senhoras, com a dignidade e a graça que é o apanágio de vosso sexo. Meus senhores, com a força e a faculdade de impacto que é o privilégio do nosso. Meus jovens, com o fogo da juventude de um e de outro sexo, todos que aqui se encontram, eu vos convido para isso. A grande cruzada de calcar os pés no respeito humano, de todos os modos, em todas as ocasiões. Todo o resto se resolverá, e todos os senhores verão, mais cedo ou mais tarde, serão influenciados pela palavra dos senhores. E a prova disso é a TFP. A TFP, os jornais só falam dela para falar mal. Quando falam dela e não se encerram numa campanha de silêncio. A televisão só fala para falar mal e quando não fala mal se cala. Todos os poderosos nos ignoram. Até quando lutamos a favor deles, eles não olham para nós. Mas de ponta a ponta do Brasil, poucos brasileiros vocês encontrarão tão atrasados ou tão analfabetos que não saibam o que é a TFP. Podem até não saber o que é a Sociedade Brasileira de Defesa, Tradição e Propriedade. O nome longo assim, não sabem. Perguntam: você não sabe o que é a TFP? Em poucas cidades do Brasil, os senhores encontrarão gente que não sabe o que é a TFP. Como é que isso se fez? Bradando, proclamando e cantando a sua fidelidade, a tradição, família e propriedade. A tradição, o Brasil tem por volta de 130 milhões de habitantes, espalhados por um território continental. Entretanto, como em todas as cidades do Brasil, a TFP se fez conhecida, visitando-as por meio dos nossos eremitas itinerantes. É verdade, mas é só por isso, é por muitas outras coisas, mas é sobretudo
porque visitando, porque falando, porque escrevendo, porque lecionando, porque andando pelas ruas, porque rezando nas igrejas, porque fazendo qualquer coisa, o fazemos com o corpo alto e a cabeça alta, de quem é filho de Deus e de Maria, e espera o prêmio do céu. Eu desejo, eu peço a Nossa Senhora do Bom Conselho, que ela fale no interior de vossas almas bons conselhos nesse sentido durante os meses em que nós não nos virmos. De maneira tal que, quando daqui a alguns meses eu tenho alegria de vos rever, eu possa notar que essas palavras produzirem em vossas almas o destemor, a confiança em Deus, em que contra ventos e marés nós saibamos ir e saibamos proclamar bem alto o nome de Maria. E com isso eu me despeço de vós até o próximo encontro.